Olá, pessoal! Tá começando mais um Cônica Minolta Podcast. Eu sou a Mayara Nascimento e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante: a importância do trabalho da Anvisa na regulamentação e controle dos equipamentos médicos comercializados no Brasil e os desafios do setor. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui meus convidados a Mônica Costa, que é gerente de assuntos regulatórios. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou aqui também com o Anderson Pereira, gerente da Gerência de Tecnologia e Equipamentos Médicos da Anvisa, e a Lívia Magnani, coordenadora de produtos aqui da Cônica Minolta. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. E agradeço muito, a presença do Anderson aqui com a gente, uma presença ilustre, né, Mônica? Com certeza. E para começar, eu acho que a gente vamos puxar do começo essa conversa. A gente gostaria de entender, e para quem está assistindo também e que não tem muita familiaridade, hoje, como é a estrutura da Anvisa quando a gente fala em regulamentação de equipamentos médicos? Como se divide? Certo. Bom, nós temos uma gerência geral de tecnologia em produtos para a saúde, que regula todo tipo de dispositivo médico, e subdividido em 3 gerências. A gerência de tecnologia em equipamentos, na qual eu sou gerente, é responsável pela regularização dos equipamentos médicos e software médico também. E tem a outra gerência, que é a gerência de materiais, que são a responsável pela área de regulação de materiais, dispositivos implantáveis, implantes ortopédicos, materiais cardiovasculares, e a outra gerência de GVIT, que é de gerência de diagnóstico de produtos in vitro. São os kits reagentes, controles, equipamentos de diagnóstico, laboratório clínico. Legal. Tá? E vinculado à gerência geral, tem uma coordenação de pesquisas clínicas para dispositivos médicos inovadores, que perpassa as 3 áreas, sempre quando tem uma necessidade de uma pesquisa clínica relacionada a um equipamento médico, um material ou de diagnóstico in vitro. Essa gerência coordena essa parte de pesquisa clínica e investigação clínica no Brasil. Legal. E Anderson, no passado, tinha-se uma certa dificuldade, e até assim uma interpretação de dificuldade, assim, de contato com a Anvisa, de que a Anvisa era o carrasco, das empresas, e isso tem mudado bastante, o contato da Anvisa com as empresas tem sido realmente de parceria, e isso tem nos ajudado, bastante. Eu queria saber como a Anvisa tem enxergado essa nova forma de trabalho e o quanto isso tem contribuído para a assertividade das empresas no momento ali de fazer uma solicitação de registro, e até, assim, ter essa abertura das empresas em entrar em contato, às vezes, para questionar ou para notificar alguma ocorrência. Como isso tem sido visto na Anvisa? Bom, nós temos trabalhado, assim, de certa forma, mais próximo das associações de empresas, que é a ABIMED, na qual vocês devem ser membros, A ABIMED, a BIMO, a BRAID, CBDL, a BIS. De certa forma, a gente tem estreitado esses relacionamentos de forma a divulgar os entendimentos, pareceres, as resoluções para as empresas que estão associadas e tentando chegar mais perto. Realmente, há um tempo atrás, por exemplo, para registro de um equipamento levava mais de 6 meses, Sim. 1 ano. Às vezes a fila estava gigantesca, mas a gente, de certa forma, a gente otimizou alguns processos, simplificamos algumas resoluções, criamos a parte de notificação dos produtos de menor risco, para focar nos equipamentos de maior risco sanitário, que é o que importa, assim, maior risco para o paciente, né? Então, de certa forma, a gente conseguiu, reestruturou, e hoje a gente está em prazo aí, se você entrar com um processo de registro, em menos aí, eu diria, 30 dias está 30, 45 dias, 30, 45 já tem ali dias. o primeiro parecer. Realmente tem não sido tiver bem rápido, exigências, E assim, o que eu tenho sentido, é que até no momento de fazer a solicitação ali, as informações também, elas estão mais organizadas, Eu acho que facilita para vocês também, na hora ali de fazer a análise. A forma como está hoje ali no momento de fazer a petição tem facilitado bastante, Sim, nós organizamos a parte do peticionamento estruturado justamente para facilitar tanto o setor regulado na hora de colocar a documentação, quanto para o técnico o especialista que vai analisar cada documentação, Então ele já sabe aonde está mais fácil de
de pegar e analisar. Isso foi fruto também de uma resolução que a gente publicou o ano passado, que é a RDC 751 de 2021. A que substituiu a de 2022, a que substituiu que a substituiu 85, né? a RDC 185 de 2001, que é o principal regulamento aplicado a dispositivos médicos, que abrange tanto materiais quanto equipamentos. Então, de certa forma, ela atualizou a norma, a RDC 185, que tem mais de 20 anos. Sim, era de 2001, e agora, né? Isso. E agora ela incorporou software médico, Sim. a regra de classificação de software médico, simplificou alguns processos. Antes, toda a documentação precisava ser assinada digitalmente. Agora, é só o formulário, tendo o formulário de submissão, precisa ser assinado digitalmente, tanto pelo responsável legal e técnico, só apenas esse, se responsabilizando por toda a documentação apresentada. E essa estrutura, ela é alinhada à estrutura do TOC, que é um documento Table of Contents, que é um documento do IMDRF. Padronizou, que é né? Padronizado, na qual a agência é um fórum internacional de agências reguladoras, na qual faz parte Estados Unidos, Canadá, Brasil, Comunidade Europeia, China, Austrália, Japão. Então, de certa forma, a gente alinhou essa estrutura de documentação de submissão para facilitar tanto a nacional quanto a importada. E Anderson, submissão. deixa eu te perguntar, a gente está numa feira, né? Estamos aqui dentro da Hospitalar, uma feira onde a gente consegue ter muito contato com tecnologia. E eu te pergunto, a tecnologia vem influenciando, obviamente, muito na parte dos equipamentos. Como a equipe da Anvisa se atualiza perante a isso? Novas coisas que vão sendo lançadas? Como que funciona isso? Como isso chega para vocês? Bom, nós fazemos parte desse Fórum Internacional de Agências Reguladoras, participando de vários grupos de discussão, discutindo, a gente discutiu no último a cibersegurança, a parte de inteligência artificial está iniciando agora, a gente está participando ativamente, justamente para acompanhar essa evolução, na qual participam, além das agências reguladoras, o setor regulado internacional. Então, a gente tenta acompanhar, aí, claro que com algumas capacitações também, a gente busca capacitar os nossos especialistas nessas tecnologias de ponta. A gente participa de um grupo agora, que é inovador, que está trabalhando com a captação de sinais mentais para comando de objetos. Por exemplo, um capacete para comandar uma cadeira de roda. Isso é muito interessante. Então, isso é interessante. Está ainda na incipiência, né? Então, está no início aí. E a gente procura participar desses grupos de discussões. Nós temos memorandos de entendimento com as principais agências reguladoras, Canadá, Estados Unidos, Japão. Inclusive, fazemos reuniões. Às vezes, a semana passada eu fiz reunião com a agência do Japão. Olha que Foi legal. 9 horas da noite 9 para horas da manhã. discutir. E lá era 9 horas da manhã para discutir problemas regulatórios de lá e de cá também. E isso facilita muito, né? Porque quando o produto chega aqui também, ele já chega com um atendimento comum, né? Do ponto de vista regulatório, segurança. Então, assim, é algo que, quando chegar, já vai estar padronizado para qualquer país, né? Isso. A nossa intenção é essa harmonização internacional. Essa questão da tecnologia realmente de uma forma globalizada, né? E Eu acho que quem assiste nem tem noção disso, né, Mônica? E esse trabalho, acho que unificado, né, essa interação de outras empresas, de outros órgãos reguladores, eu acho que é muito interessante. Porque traz para a gente também uma visão de que, peraí, né, estamos fazendo todos juntos para um bem comum. Eu acho que a mensagem que fica também é essa. Isso. Um outro ponto que eu acho que é importante dizer, a qualidade dos equipamentos médicos subiu consideravelmente. Se você comparar aí começo dos anos 2000, praticamente não existia certificação eletromédica. Sim. E hoje a certificação eletromédica praticamente todos os equipamentos, minimamente, eles têm que comprovar segurança elétrica e compatibilidade eletromagnética. Sim. E para os que têm laboratório e normas técnicas específicas, eles têm que comprovar também a parte de desempenho, né? Então, de certa forma, impediu a entrada de equipamentos sem segurança elétrica, sem segurança e desempenho necessário. E hoje a gente tem você pode ter a segurança que se você estiver num centro cirúrgico, estiver
num leito de UTI, você está utilizando equipamentos que têm compatibilidade eletromagnética, segurança elétrica, tem o desempenho atestado nos laboratórios acreditados ao Inmetro. A gente fez uma parceria com o Inmetro, essa parceria desde de 1996 começou, então tem mais de 20 anos esse processo de certificação, ele tem evoluído. Gradativamente a gente consegue aumentar a quantidade de laboratórios acreditados no Inmetro para que se faça os ensaios. Então, de certa forma, isso aí tem aumentado a segurança dos equipamentos médicos que estão nos hospitais. É bom para toda a população, você pode ficar tranquilo quando entrar num hospital. Até para esclarecer uma dúvida nesse ponto, hoje a gente tem também, né, uma quantidade muito grande de equipamentos com mais de 10 anos, né? Que a maioria dos equipamentos declara ali como vida útil 10 anos. Hoje a Anvisa tem alguma ação ou tem algum plano de fiscalizar para a gente entender se esses equipamentos mais antigos ainda estão atendendo aos fatores de segurança ou não? O fato dele ter sido comercializado, instalado há 10 anos atrás, deixa ele vigente e ok para ser utilizado atualmente, considerando as constantes atualizações que a gente teve em norma, novos requisitos que entraram também. Como que funciona esse ponto dentro da Anvisa? Bom, esse é um bom ponto. Os equipamentos, se tiverem a manutenção adequada, periódica, recomendada pelo fabricante, eles duram até mais do que esses 10 anos estipulado aí, né? Pode ser feito o upgrade, atualização de software, as manutenções adequadas. O hospital, ele é responsável pelo gerenciamento de tecnologia do seu parque industrial dentro do seu hospital. Então, ele que é responsável por gerenciar todos os equipamentos. Ele é responsável por escolher a assistência técnica, né, a adequada e por fazer e registrar e documentar tudo isso, né? Então, um equipamento ele pode ter uma vida útil prolongada, desde que tenha todo controle de qualidade, manutenções e assistência técnica adequada, né? Mas a tendência, pela inovação tecnológica, é que esses equipamentos de menor eficiência vão saindo gradativamente dos serviços. Então, a Anvisa não precisa, de certa forma, chegar e proibir o uso desses equipamentos. Eles vão saindo naturalmente. Até pela entrada de novas tecnologias, até o custo do exame vai diminuindo com as novas tecnologias. E acaba que se torna inviável o uso do equipamento anterior. E as vigilâncias sanitárias dos municípios e estados, que são autônomas, mas estão sob a coordenação da Anvisa, elas são responsáveis por monitorar, fiscalizar esse serviço de saúde, verificar se o equipamento, por exemplo, o equipamento de raio-x, se a sala tem o controle radiométrico, se o equipamento está na dosagem certa. Então, de certa forma, tem todo esse controle, tem que ser feito por um físico, esses testes no local. Então, são testes periódicos que garantem minimamente o desempenho do equipamento. Você tirou, o Anderson tirou a pergunta que eu ia fazer agora, com certeza, porque a gente sabe que o Brasil ele tem dimensões continentais muito grande. Como controlar, né? E como saber que em todos os lugares os equipamentos que estão sendo utilizados são equipamentos que têm a certificação, que foram, né? Realmente os pacientes podem se sentir seguros perante aquelas máquinas. Então isso todo esse controle não é feito diretamente pela Anvisa. Isso. Ele é feito pelas vigilâncias locais. Sanitárias, Perfeito. Isso. Municipais e estaduais. E elas têm autonomia e elas têm o poder de poder fechar uma clínica. Sim. Ou até parar um equipamento. Sim, tem toda a autonomia para isso. Isso é muito... traz essa segurança para quem está fazendo os exames. E assim, e para a gente também, né, que é o fabricante do equipamento, saber que a partir do momento que... Porque dentro de um projeto se define requisitos mínimos, né, necessários para que o equipamento funcione conforme previsto, saber que lá na ponta tenha um órgão que fiscaliza e que garante que isso aconteça, para nós também, né, como fabricantes,
é importante, é necessário e dá uma segurança para a gente também, Claro. né? E até pegando um pouquinho, né, desse ponto de manutenção, assistência técnica, a Anvisa tem algum plano futuro de regular empresas que prestam serviços de assistência técnica ou não? Bom, ainda não há regulamento específico para tratar de assistência técnica na Anvisa. Existe sim planos de ser trabalhado isso pela área de serviço de saúde, não é a nossa área específica, que é de avaliação de segurança e eficácia de equipamentos médicos, mas existe sim essa intenção sim, tá? Agora, hoje, a autonomia e decisão, quem é responsável pelo gerenciamento dos equipamentos nos hospitais são os estabelecimentos de saúde. Então, eles são responsáveis. Então, se o estabelecimento de saúde optou por contratar uma assistência técnica autorizada do fabricante, o equipamento ele vai ter toda a garantia dado pelo fabricante e se acontecer qualquer evento adverso, alguma falha com o equipamento que possa Colocar em causar risco a algum segurança, dano, né? botar em risco a segurança do paciente, o fabricante ele assume a responsabilidade desde que a falha tenha sido ocorrido pelo equipamento. Agora, se o estabelecimento de saúde contratar uma assistência técnica não autorizada, é um direito dele. Sim. Ele pode qualificar essa assistência técnica, até mesmo o próprio serviço de saúde pode receber uma qualificação, um treinamento do fabricante para realizar certo tipo de intervenção no equipamento. Mas ele pode contratar uma empresa não autorizada. Aí fica sobre a responsabilidade do serviço de saúde. Se acontecer algum problema com o equipamento, o serviço de saúde ele assume a total responsabilidade e não o fabricante, isenta o fabricante. E ele vai atrás da empresa de assistência técnica. Hoje é o que a gente considera a prática de mercado. Até uma dúvida, né, quando a gente fala de assistência técnica, principalmente quando a gente fala de peças, né? Porque hoje, para armazenar partes, para armazenar equipamento, precisa da autorização da Anvisa para finalidade de armazenamento. A partir do momento que uma empresa de assistência técnica tem como atividade principal a assistência propriamente dita, como fica essa questão do armazenamento de peças que eles utilizam para realizar o serviço? Porque o fabricante tem que ter a autorização para armazenar, mas o prestador, no caso, ele tem que ter autorização para armazenar aquela peça que ele vai utilizar, ou isso ainda é algo que não tem definição? Não, sim, ele vai precisar sim, porque o distribuidor, ele é considerado um distribuidor. Todo distribuidor, ele tem que ter O distribuidor sim, mas no caso o prestador de serviço, né, o que faz ali a assistência técnica. Às vezes a importação é feita pelo próprio estabelecimento de saúde, ele faz a importação direta do fabricante lá fora, né, da empresa lá fora, e o prestador de serviço só faz a instalação, a manutenção certa, né? Então, de certa forma, está abarcado nesse rol aí, né? Então é algo que já é previsto, né? Que a possibilidade de acontecer. E pensando um pouco também no dia a dia, né, das clínicas, a Anvisa ela vai certificar esses equipamentos que estão sendo vendidos pelos fabricantes e com relação ao descarte desses equipamentos, né? E hoje, qual é o controle? Quem é o responsável por fazer isso? Porque daí a gente falou de um parque que vai se atualizando naturalmente e as tecnologias vão surgindo. Como funciona isso? E hoje a gente já tem um ponto, né, que está entrando também, que é a logística reversa. Isso. Até que ponto, né, essa logística, o retorno desse equipamento é de responsabilidade do fabricante, é de responsabilidade da clínica? Como isso hoje é entendido? Tá. Hoje faz parte do ciclo de vida do produto o descarte, né? E aí quem é responsável pelo gerenciamento de tecnologia no serviço de saúde é o serviço de saúde. Ele é responsável pelo gerenciamento de tecnologia e descarte. Então, se chegar no fim da vida útil de um equipamento de raio-x, quem é responsável é o serviço de saúde por descaracterizar o equipamento e fazer o descarte adequado.
se tiver alguma substância química que não possa descartar, ele tem que seguir a RDC 222 de resíduos, de né? Gerenciamento 2020, de resíduos. eu acho, Uhum. né? Que é de gerenciamento de resíduos hospitalares. Ele, por exemplo, um equipamento de raio-x descaracterizado, ele é considerado um lixo comum e sendo descartado adequadamente, desde que os componentes metais pesados sejam separados. Quanto a essa logística reversa, eu acho que o Brasil tem que evoluir muito, no sentido de que os fabricantes têm que se associar, receber esses equipamentos, criar uma rede de fabricantes. Porque são equipamentos de grande porte também, Exato. dificulta, né? Então, há necessidade de participação dos fabricantes, do serviço de saúde, do governo, para vai ter que ser um trabalho conjunto para chegar no ideal, né? Chegar nesse momento ideal. Uma outra coisa também, puxando essa questão de atualização do parque, são os equipamentos que eles ainda, né, podem ainda fazer imagens, eles não chegaram no fim da vida útil e acaba gerando uma venda de equipamentos usados. Como que a Anvisa vê isso? Bom, nós publicamos uma resolução, a RDC 579 de 2021, que permitiu a venda do equipamento usado, desde que sob controle da qualidade e segurança. Tem que ter laudo, tem que ter... E daí é interessante até o Anderson contar um pouquinho pra gente quais são essas... Um engenheiro qualificado que emita uma RT, que faça um laudo do equipamento, atestando a qualidade do equipamento, faça o registro da RT no CREA, assumindo a responsabilidade por esse equipamento. Então é uma venda controlada e, de certa forma, auxilia os hospitais que não têm todos os recursos financeiros para adquirir um equipamento de ponta. Na tomada de decisão e tomada de subsídios para essa resolução, participaram vários segmentos, né, dos fabricantes, dos hospitais. Então, teve muita contribuição. Tinha caso que a antiga resolução, a 25 de 2001, ela proibia todo tipo de doação e venda de equipamentos usados no Brasil, que foi editada em 2001. Então era uma outra visão de mercado, né, de mais protecionismo. Essa nova resolução... E que fugia um pouco da realidade também, né? Exato, e fugia porque um pouco aí fazia-se de forma irregular. Isso. E aí, e sem controle. Exatamente. E sem a segurança. E agora a gente, de certa forma, agora é controlado e mais seguro. E possibilitou, a gente teve contribuições dos hospitais de ponta, que, por exemplo, eles tinham um equipamento de uma ressonância magnética, sei lá, comprado por 2 milhões e em 1 ano e meio eles já tinham uma nova tecnologia e queriam comprar uma nova. Né? E só que eles não podiam nem doar, o equipamento estava em perfeitas condições, não podia nem doar nem vender, não podia nem nada. Então... Eles eram obrigados a ficar com esse equipamento. Se não fosse usar, era lixo para eles, né? E aí, de certa forma, eles conseguem comprar os equipamentos de ponta e doar os equipamentos que estão em perfeitas condições, desde que com laudo e uma avaliação técnica necessária. O que eu acho interessante da gente concluir disso, Anderson, é como a Anvisa tem olhado para a realidade do nosso país. Então, ela tem se adaptado e tem se atualizado para estar dentro da nossa realidade. E isso é importante, isso é muito importante, né? Pensando nessa questão de equipamentos que podem ser reutilizados, na agilidade dos processos que a Mônica começou falando. E hoje, né, estando do lado do fabricante, a gente sente isso de uma forma muito clara, né, Mônica? Muito positiva, né, também. Então, isso é interessante. Acho que esse bate-papo acaba trazendo essa visão esclarecedora. Assim, e pra gente, principalmente, né, fabricantes, acho que a gente entende que realmente o que a Anvisa faz é padronizar para que todos tenham acesso a equipamentos realmente que vão funcionar no momento que precisa que ele funcione, né? É garantir total segurança para o usuário final. E de forma, assim, hoje é muito mais tranquila, né? Hoje é um processo mais tranquilo de ser feito. Porque a intenção realmente não é prejudicar nenhuma empresa, não é deixar nenhum equipamento, nenhuma tecnologia ali no nível, né, atrasado, nem nada disso. Mas é realmente que funcione e que atenda uma regulamentação com um critério mínimo de segurança, que eu acho que é o principal, né? Não, com certeza. Sim.
Eu acho que esse ponto é o principal para o paciente. A gente tem falado aqui nos podcasts muito, e daí deixo para você explanar um pouco, que todas essas estruturas são visando A segurança do paciente. São para o paciente, é para a gente. É pra pra gente, nossa família. Com certeza. Exatamente. isso. Garantindo um diagnóstico preciso, garantindo Isso. que máquinas e tecnologias adequadas estejam sendo utilizadas de maneira adequada, né? É, De forma a assim, ampliar o acesso também, né? E a gente até estava falando, né, um pouquinho antes, de como isso tem contribuído, né, para diagnosticar casos, né, antes que ele fique realmente grave. Então, isso tem proporcionado também o diagnóstico, né, de forma preventiva. Uhum. E isso, para a gente também, como fabricante, assim, é muito, né, uma satisfação muito grande ter esse entendimento. Não, maravilhoso. E aí, Anderson, a gente já tem que ir caminhando aí pro nosso final, pelo tempo que a gente tem. Dá vontade de ficar bastante tem tempo muita conversando e perguntando. Mas deixa eu te fazer mais uma pergunta. Dentro dessa realidade, dentro de tudo isso que a gente está vendo, para onde que a Anvisa está caminhando? O que você vê aí como um futuro próximo, ações que estão acontecendo? Que eu acho que é legal dividir um pouquinho com a gente. Tá. Voltando um pouco, Claro, eu queria só claro, complementar a parte de descarte de equipamentos com fontes radioativas. Por favor. Olha, é importante. Esse tem uma parceria com o CNEM. O CNEM tem que autorizar, tem que ser comunicado para o CNEM o descarte da fonte. Na verdade, volta à fonte, né? Então não é conjunto emissor ali, descartado no caso, né? em qualquer lixo comum. Só para voltar ao tema, mas... Não, e é importante. E aí agora, qual a visão aí da Anvisa? Eu acho que esse estreitamento com o setor regulado, com as empresas, alinhado na forma de não querer bloquear a empresa, mas na verdade contribuir e ajudar o crescimento das empresas, tanto o parque tecnológico quanto as empresas nacionais aqui. E, de certa forma, a gente tem a visão de harmonizar os procedimentos aos procedimentos internacionais, né? Então, de certa forma, tem uma globalização e esse intercâmbio com o mundo tem facilitado a atuação da Anvisa na edição dos regulamentos. Então, de certa forma, alinhado nessa harmonização internacional e com foco na segurança do paciente. A parte de certificação eletromédica, ela tende a crescer na medida que os laboratórios também se capacitem e sejam acreditados pelas novas normas. Ontem eu até participei, né, de um encontro com o Inmetro também, e eles falaram um pouquinho disso, né? Eles também estão junto com a Anvisa, já com planos, né, futuros e não muito distantes também de algumas melhorias em todo o processo de certificação. Até para ganhar essa agilidade também. Então foi bem legal. O Inmetro é parceiro da Anvisa, desde que eu entrei na Anvisa, mas eles eram parceiro antes ainda, né? Então o Inmetro tem contribuído muito nessa parte de certificação eletromédica. Bacana. Mônica, quer falar mais alguma coisa? Bom, acho que já está encerrando, né, por conta do horário, porque senão a gente vai ficar aqui até a noite, porque assunto tem bastante. Mas acho que a gente pegou bastante coisa aqui, né, algumas dúvidas. Não sei se o Anderson quer trazer alguma coisa, quer complementar, se, né, tem algum assunto que você acha importante o pessoal também ter conhecimento, fica à vontade. Eu já comentei assim os principais. Eu acho que a tendência da Anvisa é ter essa harmonização internacional. Isso facilita porque, claro, né, temos hoje empresas locais fabricando e criando tecnologias aqui e a gente, como uma multinacional que tem fábrica no Brasil, tem esse perfil também de desenvolvimento local, mas essa questão globalizada facilita muito a entrada de tecnologias que estão sendo aí desenvolvidas fora, né, e podem agregar aí para a saúde do paciente. Né? E assim, somos uma empresa japonesa, o Japão participa, né, desse estudo, então você acha que ajuda também, né, até para a gente já estar um pouquinho preparado para o que está vindo de novo aí. Não, com certeza. Anderson, te agradeço demais, né, o tempo, a disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu acho que é um papo esclarecedor. Muita gente não tem conhecimento sobre esses pontos que foram falados aqui, então, muito obrigado. Mônica, obrigada também, viu? Disponha. Obrigada, pessoal. E para quem está em Obrigado. casa, confira todos os outros conteúdos. Preparamos podcasts exclusivos
bem informativos para vocês, então confiram os outros vídeos. Obrigada, pessoal. Até a Obrigada. próxima. Até a Obrigado. próxima. Obrigadão. Tchau.